Olá, essa é a nossa apresentação do Assignment 4. Eu sou o Vitor e minha equipe foi o Guilherme Castilho e o Pedro Tocar. Então, dessa vez a gente precisou fazer um fine tuning do modelo SAM, que é o Segment Anything do Meta. E revisando um pouquinho da sua arquitetura, a gente vai ter uma image que vai passar por um image encoder, gerar os embeddings, e a gente vai ter também um prompt encoder, que ele vai receber os pontos, uma box e um texto. E a partir disso a gente vai gerar 3 máscaras para diferentes níveis de profundidade. Que, tipo, uma máscara mais geral, uma que segmenta um pouco mais e outra para algo menor. Quanto à escolha do problema, dentre as opções que a gente teve, a gente achou interessante pegar algum problema que fosse mais pertinente. Então a gente decidiu escolher uma base de dados na área da saúde, que é uma área muito importante e que seria um pouco menos comum para o modelo. Então a gente, dentre as opções na área de saúde, a gente decidiu seguir com raio-x, que é bem diferente das imagens que geralmente aparecem na internet e no geral. Então a gente achou no Kaggle uma base de dados com raio-x bucal, com cerca de 1.500 imagens, e a gente acabou enfrentando alguns problemas com a forma que o dado era disposto lá. Então a gente precisou de fazer um tratamento para poder reorganizar, e aí a gente criou uma nova base no Kaggle com esses dados para poder fazer a classe de dataset de forma mais simples. E aí a classe de datasets não teve nenhum segredo, é uma classe padrão com opções para você poder fazer um resize, normalização e o augmentation. Dentre as opções de augmentation, a gente resolveu fazer alguns augmentations que não mudasse tanto o formato da imagem em si. Então aplicamos pequenas translações, pequenas rotações de até 5 graus e também flip da imagem de horizontal e alguma mudança de questão de blur e iluminação. E tudo com a probabilidade atribuída a cada um, que aí tornava um pouco mais raro o augmentation. E aqui tem uma demonstração de como é o resultado do modelo aplicado para fazer a segmentação dos dentes sem fine tuning ainda. A gente observa que com o box prompt ele já tem uma noção sobre os dentes. Com o point prompt é um pouco complicado, porque para fazer algo ficaria legal teria que usar vários pontos. E para o treino e para as avaliações finais a gente decide usar os box prompts, tanto fazer o fine tuning com eles quanto avaliar com eles, porque num contexto prático, se um dentista fosse usar, por exemplo, ia ser muito mais fácil puxar uma caixa do que escolher onde colocar pontos e etc. E também, se for fazer automático, como os dentes estão na mesma região, é fácil definir uma caixa mais ou menos esperta que funcione em um batch, por exemplo. E falando um pouco aqui sobre o fine tuning, a gente teve que mudar um pouco a biblioteca do SAM, porque usar o forward pass que a biblioteca disponibiliza não faz ser possível fazer o fine tuning. Ele mata os gradientes. Então a gente teve que, de certa forma, desmembrar esse forward pass. E aqui, só passando rápido em como a gente fez, para cada época a gente tem os batches da época, né? Passando pelo dataset. Para cada batch, a gente faz o image embedding das imagens de uma vez, não com o batch todo. Faz essa operação, então, uma vez por batch. E as previsões de máscaras têm que ser feito por imagem, porque a operação de fazer o embedding das caixas que a gente faz aqui e fazer o decode das máscaras, que é a saída final, precisa ser feita uma por imagem. Então aqui, tanto os image embeddings quanto os embeddings dos prompts, a gente não usa gradiente, porque o objetivo nosso não foi treinar o image encoder e o prompt encoder por questões de memória e de tempo de execução. Então o que a gente está treinando na prática é o mask decoder, que naquela arquitetura que foi mostrada no começo é o que usa tanto o embedding da imagem quanto o embedding do prompt para gerar a máscara. E aí aqui a gente só interpola para o tamanho que a gente quer e faz o erro. E para esse fine tuning a gente usou esses parâmetros, o learning rate 10 a menos 3. De loss a gente fez uma soma de uma binary cross entropy e uma dice loss.
Fizemos com 15 épocas, como o modelo já era pré-treinado antes, não foi necessário muitas épocas e também o tempo é meio proibitivo para fazer várias. O otimizador foi o Adam com Nesterov e o batch size ele ficou pequeno, a gente teve que fazer 3 por questões de memória. Fizesse com mais imagens não cabia na GPU, na memória da GPU e não treinava. E aqui só mostrando o histórico do fine tuning, que nem eu falei foram 15 épocas, pouco. Infelizmente, na última época, o erro deu uma subida, mas os resultados ainda já ficaram legais e a gente vai mostrar eles agora. Ok, então, em relação aos resultados, primeiro vendo como foi a média dos IOs e dos DICE coefficients, a gente fez essa avaliação e o resultado do modelo pré-treinado foi de 0.6 nos IOs e 0.73 no DICE coefficient. Só para explicar um pouquinho essas duas métricas, elas são muito utilizadas em problemas de segmentação. A diferença é que o DICE ela vai ser menos restrita que os IOUs, geralmente vai ser mais utilizada para problemas de segmentação médica, por exemplo. E também o valor vai ser sempre maior do que o IOU. Então agora o modelo com fine tuning, a gente consegue ver uma melhora, embora não pareça tanta melhora, vendo só essas métricas. A gente vai conseguir ver que houve um resultado bem interessante no problema de segmentação em si. Recebendo o prompt da caixa, aproximado aqui nos dentes, a gente consegue ver que ele conseguiu, mesmo com apenas 15 épocas, aprender muito bem como segmentar os dentes. Né? Então aqui outro exemplo, embora tenha esses erros próximos de algumas raízes dos dentes, no geral ele captura bem o formato e consegue identificar a posição dos dentes. Então aqui mais um exemplo em que a gente consegue ver o resultado sendo muito bom. Então a gente imagina que treinando por mais tempo, talvez utilizando outras técnicas para o prompt, poderia melhorar, mas aí a gente conseguiu um resultado legal. Bom, então para finalizar, esse foi o nosso projeto. Embora a gente tenha tido algumas dificuldades com o dataset, com o treinamento, a gente conseguiu um resultado legal. E revisando um pouquinho das dificuldades, a gente teve um problema com o dataset em relação às imagens elas serem de formatos diferentes e também as máscaras elas possuíam cores e formatos diferentes de extensão da imagem. Então a gente precisou fazer um pré-processamento e na hora também do treinamento foi um grande desafio descobrir por que o gradiente não era repassado. Por algum motivo a biblioteca do Sun ela coloca um decorador que impede o gradiente de passar. Então resolver isso foi um pouco engraçado e difícil. Mas é isso. Obrigado.